a capacidade de trabalhar a vida dos outros. O crítico literário e escritor Silviano Santiago, ele vem trabalhando isso já há algum tempo, e dois personagens são muito caros a ele, Graciliano Ramos e Machado de Assis. Tema de dois livros seus, que ele, de certa forma, explica o trabalho dessa confecção literária muito refinada no livro Fisiologia da Composição, um ensaio denso, tenso, mas, sobretudo, um ensaio de leitura agradável e de uma compreensão profunda sobre o fazer literário. Coisa que ele também, de certa forma, continua no seu primeiro livro de memórias, Menino Sem Passado, onde ele conta a sua vivência infantil numa Minas Gerais rigorosa e muito profundamente diferente do que seria o mundo atual, mas que dialoga profundamente com o mundo atual. Silviano, você está lançando Fisiologia da Composição, que é uma obra, embora ela esteja bem inserida dentro do seu trabalho como crítico, mas ela, de certa forma, é inovadora dentro desse seu trabalho como crítico literário, né? Como analista. Verdade. Porque você analisa as obras do Graciliano Ramos e do Machado de Assis a partir de uma leitura que você faz para a composição de romances, do Romance em Liberdade e do Machado. Como é que foi trabalhar essa dualidade entre o romancista e o ensaísta? Você já me conhece há bastante tempo, eu não gosto de vender, né, gato por lebre. Então, é bom que a gente defina, antes de mais nada, o tipo de trabalho que eu faço, né, como crítico. Quer dizer, obviamente, todas as pessoas sabem, né, que são dois grandes autores brasileiros, Machado, quer dizer, Graciliano e Machado de Assis, para ficar mais próximo, e que foram, por sorte nossa e por sorte da literatura brasileira, extremamente bem estudados. Quer dizer, então, a minha intenção, sendo eu escritor e, ao mesmo tempo, pesquisador, a minha intenção não é a de escrever uma introdução, seja a Graciliano Ramos, seja a Machado de Assis. Quer dizer, então, descartemos isso de início. Há excelentes introduções, há excelentes, extraordinárias leituras de ambos os autores. Quer dizer, qual é o meu interesse? O meu interesse a palavra é meio feia, mas tem que ser usada, é um interesse um pouco teórico. É exatamente determinadas questões que esses escritores apresentam e que muitas vezes o historiador e o crítico tradicional não consegue enxergar. E por que não consegue enxergar? Porque desde o início do século XX, né, desde os formalistas russos, o interesse da crítica é pelo livro acabado. Você recebe um romance de Machado de Assis e lê com muito cuidado, e se você for bom, até com genialidade, aquele romance, ou as Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou as Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos. Então, você fica, se me permite uma metáfora, você fica à saída do túnel da criação. E eu quis me colocar à entrada do túnel da criação. Quer dizer, eu quis analisar como é que esses escritores fantásticos criam e como, a partir dessa perspectiva, que obviamente é uma perspectiva falsa, é uma perspectiva hipotética, mas há dados muito concretos nas obras que me dão a garantia de que não são tão hipotéticas assim. E ver, então, né, o que acontece durante o túnel. A partir daí, você faz uma criação também ficcional, em Liberdade, que é uma sequência do que teria sido a vida do Graciliano depois que ele sai da cadeia, e o Machado, o que teria sido o final de vida do Machado, a partir de uma perspectiva muito interessante, um certo descaso, um certo desagrado com a modernização do Rio de Janeiro, e um certo sentimento de prisão também dele, diante da morte da Carolina e diante da epilepsia dele, né?
Exatamente, que se torna mais evidente, né? Então, há um diálogo contraditório nesses dois romances também, que é a questão da liberdade do Graciliano Ramos e a questão de uma certa prisão do Machado de Assis, né? Quer dizer, como também foi trabalhar com esses dois sentimentos antagônicos, né? Nessas figuras. E os dois romances também, diga-se de passagem, têm muito uma presença muito grande do crítico Silviano Santiago também, né? Quer dizer, como é que foi esse trabalho também? Você tem totalmente razão no que disse. Quer dizer, são aspectos, ponhamos, pouco estudados, tanto de Graciliano Ramos quanto de Machado de Assis. Em Graciliano Ramos, vamos ficar com o primeiro exemplo, que é um pouquinho mais simples, porque eu me interesso basicamente pelas memórias do cárcere. Em Graciliano Ramos, o que é fascinante é que ele é tido como um escritor, não é, realista, possivelmente o nosso grande escritor realista, haja visto o sucesso, não é, de Vidas Secas. Mas, no entanto, ele não fez o livro que, ponhamos, todos nós esperávamos dele, que era Os Cadernos do Cárcere. Quer dizer, ele não conseguiu o que estão exigindo de nós, escritores, que escrevamos, não é? Em cima do acontecimento, coisas sobre a pandemia. Sim. Entende? É isso que me fascinou muito em Graciliano Ramos, porque esse livro foi escrito durante a pandemia. É como mesmo um escritor realista, naturalista, ele necessita de se distanciar do acontecimento para poder lhe dar uma forma. Então, já pensou o sucesso que seria de venda, de tudo que você pode imaginar, se em 1938 saísse ao mesmo tempo, né, Os Cadernos do Cárcere e Vidas Secas? Entende? Seria uma coisa assim, inédita em termos de Brasil. Mas você vê que ele não tem esses cadernos do cárcere. E aí entra a questão que me interessa e que você ainda não mencionou. É que a fisiologia da composição é uma relação muito estreita entre o corpo do artista, o que eu chamo a grafia de vida do artista, e a obra artística. A grafia de vida, se você ler com bastante cuidado, qualquer um ler com bastante cuidado as Memórias do Cárcere, vai perceber, não é? E o livro anterior dele, Angústia, vai perceber que em todos os capítulos difíceis de Angústia vai haver uma intervenção muito forte da parte dele para explicar como ele se saiu daquele impasse, fumando, bebendo e tomando café. São três, e o café. Tomando café. Fumando, bebendo e tomando café. Os excitantes. Quer dizer, então, isso me fascinou, não é? Como é que existe uma relação também estreita entre um corpo, né, que vai perdendo a sua vitalidade, a sua alegria, o seu prazer, pela falta desses excitantes, diga-se de passagem, que hoje são extremamente inocentes, né? Quer dizer, ele vai sentindo. E aí, então, a gente vai perseguindo a ideia do café na prisão, e o café é trabalhado seguidamente, porque era um café batizado. Eu calculo que seja com brometo. Uhum. E o que se sabe não é usado, não é? E aí tem consequências piores ainda, porque surge a anafrodisia. Quer dizer, ele se torna completamente apático a sexo, está muito claro lá. Quer dizer, então não houve nenhum desses excitantes, por assim dizer,
que o motivassem à escrita, entende? Isso é que me interessa, entende? São esses casos que me interessam e que, obviamente, escapam se você está lendo aquela obra da perspectiva simplesmente da obra acabada, o que acontece na prisão, porque ele foi preso, etc, etc, etc. Então, eu faço um tipo de leitura que não se preocupa tanto com a evolução, o sentido, né, discursivo, evolutivo da narrativa, e que faz determinadas interrupções, porque essas interrupções elas estão diretamente ligadas ao próprio fato de escrever, ao próprio fato de compor, e tem uma relação muito estreita, o que a crítica do livro acabado nunca pode fazer, que é com o próprio corpo do artista. Não aquela velha história de vida e obra, entende? Mas exatamente, entende? Com o corpo mesmo, com a vitalidade do artista. Esse seria o caso de Graciliano. No Fisiologia da Composição, você também faz essa mesma leitura, né, com relação ao Machado de Assis. Exatamente. E aí vai ser... E aí você também parte de uma coisa muito interessante, que você se apega a um dos romances, digamos assim, menos lido do Machado, que é o Esaú e Jacó, né? Por que a escolha, né? Mas sim, é o mais atual. Sim. O que nós estamos vivendo no momento? Uma transição horrorosa. Horrorosa uma transição. E Esaú e Jacó é sobre o quê? Três transições fantásticas. A abolição da escravidão e o trabalho livre, o fim da monarquia e a república, e, sobretudo, o que poucos estudiosos de Machado têm lido, que é o encilhamento. Então, aí, o meu interesse é ver exatamente como, em particular, nesses livros sobre a transição, Machado de Assis vai fazer um romance que se passa no presente. É inegável que Esaú e Jacó é muito semelhante do ponto de vista, ponhamos, de uma perspectiva histórica, é muito semelhante ao Cortiço de Aloysio Azevedo. Entende? Se passa no Rio de Janeiro, tem fatos muito concretos, o Ateneu de Raul Pompeia, os vários livros realistas naturalistas. Mas, no entanto, em Machado de Assis, o que me fascina é que as pessoas também só o leem pelo tempo histórico e esquecem que, desde o título, ele nos está dando um recado. Cuidado, hein? Essa leitura é muito pequena, essa leitura é muito restrita. Eu não chamei meu romance como Guy de Maupassant ou Gustave Flaubert chamaria, de Pedro e Paulo. Eu chamei meu romance de Esaú e Jacó. Isso é para mostrar, então, não é, por favor, não é que eu pretenda dizer que Machado de Assis é religioso, é isso, é que... O meu interesse não é isso, entende? Não é buscar uma espécie de ideologia factotum, só porque Esaú e Jacó, nesse caso, em outros livros, em outras situações, ele também vai usar, em particular, o Pentateuco. Ele usa muito o Pentateuco. Entende? O que me interessa, então, é que ele está nos pedindo uma coisa. Olha, cuidado, hein? Essa questão que a gente está analisando aqui não é de hoje. Essa questão que nós estamos analisando aqui não me peça uma perspectiva simplista, única, o sobrado, e como, por exemplo, no famoso romance, né, de Aloysio Azevedo, entende? Não essas oposições entre pobres e ricos, essa coisa, etc. Eu estou muito mais interessado, então, em uma determinada compreensão do Brasil, compreensão do acontecimento histórico, como uma espécie de repetição infinita no caso de Machado de Assis, sendo ele negro e muito participante, de injustiças. Sim. Que também é uma outra injustiça que se faz dele, né? Que ele teria sido alheio às questões sociais. De maneira nenhuma. Né?
Você pega, por exemplo, é um exemplo que eu dou no livro também, Joaquim Nabuco volta da Europa, se não me engano, em 1875, depois de uma belíssima viagem à Europa, é um jovem, bem mais jovem do que ele nasce em 1849 e Machado de Assis nasce em 1839, 10 anos, portanto, de diferença. Joaquim Nabuco chega no Rio, obviamente, é uma grande estrela, etc., e resolve fundar uma revista que é extraordinária. E para o primeiro número convida Machado de Assis. Machado de Assis assina o conto com um pseudônimo que é inacreditável, Manassés. Então, de novo, o que você tem é Manassés e Efraim. Uhum. E, de novo, o que você tem é um dos tópicos mais importantes, se você vê as coisas em grande perspectiva, como Joaquim Nabuco e como Gilberto Freire, a grande questão brasileira é o patriarcalismo. Sim. E a grande questão do Pentateuco é também o patriarcalismo bíblico. E tanto no caso de Manassés e Efraim, como de Esaú e Jacó, o primogênito não é favorecido. O primogênito é destituído. No Sim. caso de Manassés e Efraim, por favor, por isso que eu digo, não é uma questão de ele ser, sabe, de ele ser religioso, de ele ser, sabe, ele busca, né, aquilo que eu chamo pessoalmente nesse livro, é um conceito também que eu criei, de hospedagem. Ele se hospeda numa obra clássica a fim de que determinados elementos que não estão muito claros e que ele não quer esclarecer, porque esclarecer é simplificar. Se você esclarece demais que o problema é a passagem da monarquia para a república e escreve Os Sertões de Euclides da Cunha, estamos resolvidos, entende? Ele é muito mais próximo de figuras como Guimarães Rosa, entende? Que está muito mais interessado em fazer grandes alegorias. Quer dizer, ao mesmo tempo, você tem o tempo presente, mas tem uma noção de tempo que não é esse tempo simplesmente evolutivo. O que está óbvio, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um defunto que narra a história. O defunto autor, como ele diz, o defunto. Entende? Quer dizer, é essa visão quase por assim post-mortem, né? Que é uma visão extraordinária dentro da literatura brasileira e também dentro das literaturas americanas, nem falar, e até mesmo dentro de uma literatura universal. Esse é um dos jogos também para o qual eu encaminho o livro, que a melhor maneira de ler Machado de Assis é em literatura comparada, e não em literatura brasileira. Se você for ler em literatura brasileira e comparar com o Lima Barreto, claro que ele perde. Ele não é um ativista, ele não está. O interesse dele é outro, entende? O próprio desinteresse pela assinatura da Lei Áurea é significativo, a meu ver. Porque a Lei Áurea, ele sabia, não estava resolvendo nada. Estava querendo resolver alguma coisa por um decreto. Não se resolve absolutamente nada por um decreto. Era a crítica que fazia o próprio Joaquim Nabuco, né? Dizendo, olha, não basta libertar, tem que inseri-los. Claro. E o Machado tinha essa visão também. Né? Claro, e muito eu acho que o Efraim, por assim dizer, né? Se você me permite aí, um jogo arriscado, o Efraim aprendeu uma grande lição com o Manassés, porque o Manassés ele não é o primogênito porque ele sofre, ele é doente, é uma pessoa doente. E para Jacó, repare, é o Jacó de Esaú e Jacó. Para Jacó, não seria interessante que o patriarca fosse um doente, fosse um indivíduo, e daí a gente entende melhor o final de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que um indivíduo que se afirma pelo não. Esse é um capítulo cheio de negativas. Eu não deixo absolutamente nada, nem descendentes. Entende? Quer dizer, a gente vai vendo então que ele se coloca o tempo todo como uma pessoa
quer dizer, como um escritor destituído, entende? Ou, para usar a palavra de Fanon, um condenado da terra, entende? Porque em Esaú e Jacó o mesmo acontece. Jacó é o primogênito, mas é dado como primogênito, mas quem é primogênito é Esaú. E você trabalha isso no livro Machado, mas também trabalha, de certa forma, essa questão do patriarcado, dessa conceituação da família brasileira no Menino Sem Passado, né? Que é o seu primeiro livro de memórias, né? Exatamente. Né? Quer dizer, como é que foi trabalhar também esse seu passado? Olha, aí a gente passou pelo menos quantos anos? Muitos anos, e a sociedade brasileira mudou muito, né? Quer dizer, então, a minha tentativa nesse livro, Menino Sem Passado, é a de tentar compreender a família brasileira não mais a partir da figura, daquela imagem tradicional nas genealogias, que é a árvore patriarcal. Se você lê mesmo um autor mais próximo a mim, que é Carlos Drummond de Andrade, você vai ver a importância que tem na leitura de Boitempo, da série Boitempo, né? A questão da árvore patriarcal. E se você lê Pedro Nava, a mesma coisa. Mas Machado me fascina porque realmente, sendo preto e vivendo numa sociedade liberal e democrata, não lhe interessa, não há a possibilidade de trabalhar a árvore patriarcal, a árvore genealógica, perdão. Não há possibilidade, entende? Então, nisso, Machado é muito próximo de mim, no sentido que eu tenho filho de imigrantes, não é? Eu tenho uma dificuldade, não é dificuldade, eu não sei qual seria o tronco da minha árvore genealógica, entende? Eu não tenho esse tronco, nós somos galhos meio soltos, entende? E a tendência, então, de quando você perde esse centramento no tronco do patriarca, no solo, onde nasce, permanece ali e constitui gerações e mais gerações seguidas com o mesmo, como diz Drummond, né? A mesma corrente do sangue, os mesmos nós do sangue. Quer dizer, então você vai abrindo espaço, eu acho que é muito próximo da sociedade brasileira hoje, para o matriarcado. Entende? Você tem famílias, então, que se organizam mais em torno da figura materna do que propriamente da figura paterna. Você sabe a importância que tem em Drummond a figura do pai, né? Todos aqueles poemas, Viagem na Família, todas as figuras. E são figuras essencialmente masculinas. Isso acontece também o que, paralelamente, é que nas famílias patriarcais a mulher é recalcada, o elemento feminino é recalcado. E, obviamente, nas últimas décadas, nas sociedades modernas, não é nenhuma questão brasileira, quer dizer, há uma necessidade urgente de trazer a mulher como protagonista. Você, de certa forma, faz isso nesse livro, porque você demonstra isso, a importância que foram as mulheres, né? Que você foi órfão de mãe muito cedo, né? Muito cedo. Mas as mulheres que vieram em seguida, que, de certa forma, lideram a formação que você precisava, né? Você faz muito... foi um livro, de certa forma, dolorido de ser escrito, me parece, né? Porque é um livro muito sentimental. Não, né? todo livro autobiográfico. Porque aí eu costumo trabalhar elementos autobiográficos na minha obra, mas aí é realmente... Que é uma coisa, você é escritor, sabe disso, uma coisa é você construir um personagem, né, em ficção. Você tem muita liberdade, né? Muita liberdade. Se você resolve de repente, né? Até costumo dizer, né? De repente, alguns escritores dizem, de repente o personagem me conduz, entende? E eu simplesmente sigo aquele personagem. Agora, quando você está escrevendo memórias, você tem um modelo, entende? Ali, e você está usando o nome próprio, e está usando...
entende? Você está tentando fazer um perfil daquela pessoa. Então, é de uma dificuldade quase absoluta, entende? Porque se você for grosseiro também, who cares, né? Quem se interessa por aquilo, né? Porque é um perfil grosseiro, e aí você tem que fazer um perfil ao mesmo tempo que é refinado, que tem matizes e que entra na intimidade sem ferir, sem molestar a pessoa, porque essa pessoa é um ser vivente. Entende? Não é um personagem de ficção que você pode dizer o que você quiser dizer, que o crítico ou o leitor pode dizer o que quiser dizer dele. Então, esse tipo de livro é extremamente delicada a redação e, obviamente, muito dolorida, né? Quer dizer, e no caso, né, o caso específico, que é uma história, né, que é uma história minha, né, ela tem matizes sentimentais muito fortes, né? Como você disse, né? Ela tem matizes sentimentais muito fortes porque a orfandade numa pequena cidade do interior é extremamente complexa, né? E, ao mesmo tempo, é outra coisa que está no livro e que já não é mais comum hoje em dia, que é dentro de uma família numerosa, e não só uma família numerosa, mas duas, porque meu pai acaba por se casar de novo, e nós passamos, ou eu passo, com 5, 6 anos, a viver, né, com a madrasta. E aí é outra figura que eu acho que eu tive muito cuidado em descrever, porque você sabe, não é, que existe uma série de lugares comuns sobre a figura da madrasta e que são totalmente equivocados. Quer dizer, eu tentei fazer, de novo, um retrato um pouco mais refinado, cheio de matizes, etc., de uma senhora, não é, que se casa com um viúvo que já tem 7 filhos. Né? Quer dizer, então, essas questões são interessantes, a meu ver, eu acho, quer dizer, não existem mais hoje em dia, não é? Porque as famílias se tornaram muito menores, e daí a necessidade que eu senti de começar pela infância, entende? E de me dedicar mais páginas. Se você vê, por exemplo, a maioria dos realistas da minha geração, por exemplo, você temos o exemplo de um dos mais conhecidos, o Fernando Gabeira, com Que é Isso, Companheiro. Quer dizer, se abre o livro, parece que ele nasceu com 20 anos, entende? Se abre o livro do Serquis, ele também nasceu com 20 anos, entende? Quer dizer, e você vê aí a acuidade de Graciliano Ramos, já que hoje estamos falando de Graciliano Ramos também. Ele escreveu Infância antes de Memórias do Cárcere. Sim. Porque entende? Quer dizer, então, se é memória por memória, eu não vou começar com esse livro, que eu sei que vai ser um sucesso, e é um sucesso. Eu vou começar por um que será menos conhecido, será menos lido, mas que é importantíssimo para você, leitor, ou qualquer leitor que seja, ou a crítica, conhecer melhor as razões que levaram a Memórias do Cárcere. É onde eu me formei, né? Silviano, a gente ficaria aqui horas falando, é uma conversa muito agradável. Eu gostei muito dos livros Fisiologia, muito obrigado. Fisiologia da Composição e O Menino Sem Passado. Foram leituras agradáveis, né? E muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. É sempre agradável falar com você. Eu que te agradeço. Já nos encontramos algumas vezes na vida e sempre foi um papo muito bom. Muito obrigado.